Olha, a resposta do governo à maior mobilização popular de protesto da história da democracia brasileira é pífia, é insuficiente. O governo, com promessas velhas e recicladas, oferecem palavras soltas ao vento que não atingem a alma da consciência nacional. O que se exige do governo nesta hora é uma mudança radical e veemente. Por exemplo, a redução pela metade da estrutura do governo, que é maior do que os governos dos Estados Unidos e da Alemanha somados. É o governo do paralelismo, da superposição das ações, é um governo perdulário de gastos desnecessários, que tem como matriz um modelo promíscuo de relação desonesta entre os poderes, com um balcão de negócios que aparelha o Estado brasileiro. Este é um modelo repudiado nas ruas do Brasil no dia de ontem, porque ele é matriz de governos corruptos e incompetentes. Esta é a mudança que exige o povo brasileiro nesta hora. Ou a presidente Dilma se apresenta para mudar valendo, ou a palavra impeachment deixa de ser simples impulso de revolta ou de desabafo no momento eventual e passa a ter consequência na vida dos brasileiros. Senador, houve um recado também para a classe política, porque em algumas das manifestações, políticos foram ou ignorados ou em algumas delas até hostilizados. Os senhores perceberam esse recado, entendem esse recado? Sem dúvida, a leitura deve ser feita com correção e imparcialidade. O protesto se dá contra o governo em primeiro lugar, mas contra a classe política que também não atende às expectativas do povo. Especialmente porque não promove as mudanças necessárias para o país voltar a crescer. Sem dúvida, o tamanho da indignação é maior do que a impopularidade do governo e maior do que o apreço que alguém pode ter pela classe política brasileira. E o que deve ser feito, então? Reformas para valer e, obviamente, a começar pelo governo, reduzindo essa máquina monumental, seria a sinalização para o desejo de mudança real do governo. As promessas são palavras soltas ao vento, especialmente estas, reproduzidas ontem. Promessas antigas, já superadas, e são palavras soltas ao vento que não atendem à expectativa do povo desse país. Se o governo não oferecer resposta e se o Congresso não acompanhar, fazendo a leitura correta dessa mobilização popular, certamente esse movimento não sairá das ruas do país. O povo brasileiro está cansado, perdeu a paciência, não quer esperar a próxima eleição. Deseja a mudança radical já. Se providências não forem adotadas com esse objetivo, certamente a população não sairá das ruas. Nas redes sociais há muita cobrança também do Legislativo quanto à reforma política. Você pode falar sobre isso? Olha, falar em reforma política exige antes um pedido de perdão, porque há tanto tempo falamos dela e ela não ocorre no país. Mas o povo exige algo mais concreto, mais visível. É por isso que a sugestão é de se começar por uma reforma administrativa na estrutura do próprio governo. E, obviamente, numa reforma do Legislativo, se exigiria a redução do tamanho do Poder Legislativo também. Um Legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado. Reduzindo o tamanho do Senado, de 3 senadores para 2 por Estado, o tamanho da Câmara dos Deputados poderia ser reduzido pelo menos em 20% e proporcionalmente às assembleias e Câmara de Vereadores. Há a necessidade de atender o apelo popular com medidas dessa natureza, que são visíveis, que são concretas, e não com palavras soltas ao vento de velhas promessas que já cansaram o povo desse país. O senhor viu aquele discurso ontem do ministro Rossetto, dizendo que quem foi às ruas no domingo é gente que não votou na Dilma Rousseff. A oposição está com essa bola toda? Olha, é uma resposta
ingênua, é, sobretudo, a busca de uma justificativa na insensatez, porque é evidente que muitos dos que votaram na presidente Dilma foram às ruas inconformados com o seu desempenho, decepcionados com a sua conduta. Qualquer pesquisa de opinião pública vai revelar que um percentual significativo dos que votaram na presidente Dilma hoje não votariam e protestam também nas ruas do país. Não faz jus à inteligência de quem quer que seja esse tipo de justificativa para apresentar uma desculpa esfarrapada sobre a presença de multidões nas ruas do Brasil.